Olá, meus queridos, pastor Leidimar aqui. Hoje é o nosso 8º dia da nossa jornada de 21 dias, agosto de 2020. Quero refletir devocionalmente com você hoje a partir de Provérbios, capítulo de número 3. Vamos ler lá, versos 23 até o verso de número 26. E nós lemos assim: Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Aleluias por isso. Frutos da sabedoria, sensatez, mais equilíbrio, igual a segurança. O texto que nós acabamos de ler, esses 3 versos que acabamos de ler, começa curiosamente com um advérbio, então. Ora, advérbio é uma palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo, outro advérbio ou mesmo uma frase, exprimindo circunstâncias de tempo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação. No nosso caso aqui, denota que o início do discurso não é encontrado nesses 3 versos, mas no verso de número 21, o verso anterior, onde nós lemos assim: guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Ora, ainda que a ideia do discurso, o início do discurso esteja em um verso anterior ao texto que nós acabamos de ler, isso não serve de impedimento para nós fazermos uma análise, para nós estudarmos, para nós darmos uma olhada na unidade temática desses versículos que versam, que falam sobre o temor humano. Antes, ao contrário, permite-nos analisar e aprender de maneira cristalina com a luz que aquele verso nos traz diante desses versos. Ora, é interessante que a luz trazida por aqueles versos é consequência, tá? Ou melhor, é fonte causadora de tudo aquilo que acontece nesses versos. Ou seja, vou repetir, a fonte causadora de tudo aquilo que acontece nesses versos que acabamos de ler encontra-se no verso anterior. Sendo assim, ao andarmos lado a lado com a sensatez e com o equilíbrio, nós vamos verdadeiramente caminhar seguros. Olha só o que nos diz o verso: então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçarás. É importante nós notarmos que a sensatez, o equilíbrio, advém do nosso aprendizado da palavra de sabedoria do Deus da sabedoria. Nós percebemos aqui, e seria mais ou menos nós lemos o seguinte: olha, então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Por que não tropeçará? Porque eu guardo a sensatez e o equilíbrio. Eu vivo com sensatez e equilíbrio. Eu analiso antes com sensatez e equilíbrio todas as coisas que estão à minha volta. Percebemos que esta abordagem é didaticamente prática e aponta para o medo que a maioria das pessoas tem de viver neste tempo, nesse mundo que é mau. Ora, a iminência, isso funciona para a maioria das pessoas. A iminência de uma catástrofe, de um dissabor na vida de qualquer pessoa quer que seja, gera muito medo, gera muito temor. Mas o escritor nos garante que aquele que caminha na sabedoria da palavra de Deus, do Deus sábio, na forma de obediência. Porque aqui, veja bem, um parêntese, não adianta sabermos, nós precisamos que praticar. E o nosso maior problema não é o quanto nós sabemos, mas é o quanto nós praticamos o que nós sabemos, ok? Por isso, mesmo diante dos perigos e adversidades e dos riscos dessa vida, o servo de Deus pode descansar no Senhor. Ele nos alega o seguinte: quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao deitares.
Significa que mesmo em circunstâncias mais adversas, mais contrárias, mais áridas, o apoio de Deus, o apoio do Senhor supera todos os nossos temores e ainda nos dá paz. Paz que ultrapassa todo entendimento. Assim como ocorreu, como se passou na vida do grande rei Davi, o pai do grande rei Salomão, quando Davi escreve Salmos 4, verso número 8, ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ora, o medo é a cola que mantém o homem preso. A fé é o solvente, é o thinner que liberta todos os homens para cumprir com o seu propósito. Se a Bíblia dá essa segurança àquele que analisa todas as situações com a lupa da esperança, na bondade, da soberania do Senhor da sabedoria, uma coisa ainda que pode assustar qualquer pessoa, qualquer crente, são justamente, o texto nos diz, são as tramas ocultas. São as tramas na calada da noite. Na calada da noite da vida, pode não ser um grupo de horas, mas na calada da noite da vida. As coisas ocultas, as coisas invisíveis, subliminares, que nós não conseguimos detectar. Contudo, preste bem atenção nisso, ainda que eu e você soframos perseguições invisíveis, soframos embates invisíveis, soframos tramas ocultas. Olha só, a presença do Deus que conhece todas as coisas ao nosso lado, Ele nunca nos desamparará. Antes, ao contrário, pelo fato de Ele estar ao nosso lado, Ele provê tudo aquilo que é necessário para nós atravessarmos essas adversidades ocultas e invisíveis de maneira segura. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Não temas, não permita ansiedade, não permita que o medo aloje-se no seu coração. A razão para tal confiança não é alguma receita mágica ou uma força interior que os homens carregam consigo, mas ela existe porque o Senhor será a minha e a tua esperança. A nossa esperança não está em coisas, mas está no Senhor da sabedoria, no Senhor que nos conhece, no Senhor que, segundo o texto, guardará os nossos pés de serem capturados. Diante de tudo isso, eu quero apresentar 3 coisas que você deve escolher. 3 coisas, você tem que escolher uma delas. A primeira é temer o mundo, a vida, as pessoas e os relacionamentos, encolhendo-se dentro de um casulo incapaz de lhe dar segurança. A segunda é bancar o machão, ou a mulher forte, e totalmente enfrentar os perigos da vida sem qualquer proteção ou chance de vitória. E a terceira é crer em Cristo e obedecer à palavra de Deus, mantendo a sensatez e o equilíbrio, deixando o Senhor fazer a parte dele como pai e protetor dos que lhe pertencem. Qual dessas 3 você vai escolher? Olha só, pense nisso. Deixe sua vida refletir a fé que você tem em Deus. Não tema nada e ore por tudo. Seja forte, confie na palavra de Deus e no processo da palavra de Deus. Ore e deixe Deus se preocupar com os resultados. Diante disso, eu escolho a terceira.
Eu escolho crer em Cristo e obedecer a palavra, mantendo a sensatez e o equilíbrio. Eu quero encorajar você hoje a fazer o mesmo, em nome de Jesus. Eu oro com você agora. Senhor, eu quero orar agora, nesse momento, por cada um desses queridos, aonde quer que eles estejam, que o Senhor continue banhando-os, enchendo-os, batizando-os com a sabedoria que somente pode advir do teu trono, do Senhor, para a nossa vida. Frutos da sabedoria, sensatez, equilíbrio, vai gerar segurança. Deus abençoe, pastor Edmar, e até a próxima.